O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do meu time de botão. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior. A gente vai contar mais uma história do ontem e do anteontem da bola. Vamos visitar a Itália. Hoje o meu time de botão sempre saindo pela Central 3, quinzenalmente no seu tocador preferido de podcasts, com Felipe Portes na ilustração, eu, Leandro Amin e Paulo Júnior na apresentação e apoio da KTO. KTO.com é o endereço. Se você vai fazer apostas esportivas, a gente sugere que faça pela KTO e faz o lembrete que deve ser feito sempre. Apostas esportivas devem ser uma diversão. Não aposte o que você não pode perder, não aposte com sintomas de vício, peça ajuda se você estiver se sentindo viciado, não aposte com ansiedade, mal dormido, distraído, mal-humorado, embriagado, porque é para se divertir e só para se divertir. Se for o caso, a gente sugere que faça pela KTO. Paulo Júnior, como tá você? Meu abraço. Dari Leandro e Amin, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Feliz em voltar a falar de Copa do Mundo, de pré-Copa do Mundo. Agradecendo às amigas e os amigos que mandam tantas sugestões para a gente seguir tocando o meu time de botão. Podem crer que a gente toma nota, que a gente vai se ligando, vai planejando os próximos programas. E hoje a gente volta a 30 anos, 30 e pouquinho já, para falar de uma seleção muito, muito legal e de uma época que a gente era ali pequeno e que estava pilhadaço em futebol. Vai ser bom. No imaginário do futebol, mesmo quem não viu Baresi e Maldini, sabe que esses dois nomes são sinônimos de melhor zagueiro possível, né? Que é o melhor zagueiro que tem? Esse é tipo um Baresi, né? É um sinônimo. E mais do que eles, em 93, o Roberto Baggio foi eleito o melhor jogador do mundo, chega em 94 com essa panca. Então, você tem três nomes lendários aí, né? O Baggio, para muitos, inclusive, é o melhor jogador de todos os tempos da Itália, do ponto de vista técnico. O Brasil foi tetra em 94, e talvez por isso, por causa da nossa alegria, a nossa festa com a nossa seleção, a gente não deu o devido olhar para o fato de que o Brasil ganhar o tetra significou que estas três lendas do futebol, por exemplo, ficaram sem uma Copa do Mundo. O Baresi até ganhou, né? O Baresi estava no time de 82, mas era fundo de banco, nem relacionado para o banco de reserva ele era, e ele mesmo afirma que não se sente tão campeão, ele tem a medalha, mas não se sente campeão porque era um jovem, não jogou de fato, né? Não tinha perspectiva de jogar. Aquela Itália de 94, de Baresi, Maldini, Baggio e outros grandes nomes, não levou uma Copa e a gente conta o caminho deles até a decisão no Rose Bowl, na Pasadena, na Califórnia, em julho de 1994, debaixo de um sol de rachar a mamona. Baresi, Maldini e Baggio, aliás, eles viram a geração anterior ganhar uma Copa do Mundo e depois eles viram a geração posterior ganhar uma Copa do Mundo, o que aumenta esse contraste, aumenta essa ironia do tempo, quando a gente lembra deles. Entre o Paulo Rossi e o Del Piero, entre o Gentili e o Totti, tem então essa geração que sofreu demais com 1994, que é o nosso recorte aqui no programa, mas de uma forma geral ali naquela era de mundiais e de euros. É uma geração que não chegou lá vestida de azul, mesmo que pelos clubes vários deles tenham feito história, tenham virado lenda, né? E você citava, né, Leandro, essa coisa do melhor jogador possível. Hoje em dia tá na moda essas coisas nas redes de pedir para um jogador escalar o seu jogador ideal, né? Pegando partes do corpo e habilidades. E é batata. Você pergunta para um zagueiro, perna esquerda, ele vai falar Maldini. Então, só confirma que mesmo quem não viu, mesmo quem tá aí com 20 e poucos anos hoje, vai ter nesses caras a grande referência de excelência, né? A grande referência do que de melhor dá para fazer num campo de futebol jogando ali na defesa.
Você está ouvindo Eros Ramazzotti, Cose della Vita, uma das bombaças da carreira desse internacional cantor pop italiano, que em 1993 estava vivendo seu auge. Cose della Vita é um lançamento de 1993, então a Itália entra no ano de Copa do Mundo ouvindo muito Eros Ramazzotti no rádio, no toca-fita. O Eros Ramazzotti é torcedor da Juventus, embora seja moço de Roma, da capital. Essa canção é o grande sucesso dele. A gente pisa em 94 com Cose della Vita, estourando nos réveillons italianos de norte a sul. Vamos então num rádio contexto aqui. O futebol italiano vivia um momento diferenciado, né? Teve seu Eldorado nos anos 80. Vale lembrar que ali o futebol da Itália se torna a principal liga do mundo. Os craques todos querem jogar na Itália. Não à toa, né? Os principais jogadores do Brasil foram jogar por lá. O campeonato italiano passou a ter muito destaque no final de semana aqui do torcedor brasileiro. E a Itália, claro, recebeu a Copa do Mundo de 90, aquilo serviu para remodelar, para modernizar seus estádios, e a Itália tinha tudo para levar a Copa do Mundo. Bom, é a melhor liga que tem, a Copa é aqui em casa, tá tudo dando certo, vai ser nossa, mas acabou caindo para a Argentina de Maradona e Canidia, logo eles, residentes italianos, jogadores, respectivamente, de Napoli e Atalanta. Com a camisa 15... Roberto Baggio, 23 anos, saiu do banco de reserva naquela Copa para mudar alguns jogos. Uma seleção que tinha inclusive Toto Schillaci, que é da última edição do meu time de botão para agora, infelizmente morreu. Fica o nosso agradecimento em nome dos amantes da bola. E Toto Schillaci fez história, mexeu, encantou a gente. Toto Schillaci era o 9 desse time, era o centroavante, e o Baggio saía do banco. O time já tinha Baresi e Maldini garantindo ali o lado esquerdo da zaga, né? E no ataque tinha o Vialli, o já citado Toto Schillaci, um monte de figura rara, né? Um monte de figura bem interessante, grandes destaques que, no caso do Toto Schillaci, ele não foi propriamente um gênio da bola, mas foi um gênio de Copa, né? Os outros jogadores com carreira realmente coisa de craque mesmo, não tem como usar outra expressão, eram craques. E aquela Itália tinha o Zenga no gol, Donadoni no meio campo, era um time bastante bom, frustrou o seu torcedor em casa porque não ganhou o título, e a gente ouve o porquê que esse título não veio. Galvão Bueno narra pra gente a Argentina na semifinal, a Argentina de Maradona eliminando a Itália. Baresi é o primeiro pra cobrança. Baresi é o primeiro pra cobrança. É a primeira emoção, a Itália vai pra primeira cobrança. Franco Baresi na perna direita, ele partiu, bateu, é gol! Da Itália! Para tentar botar a Argentina na frente. Lá vai Maradona, partiu, perna esquerda, bateu, é gol! Maradona bota a Argentina na frente. Serena que vai para a cobrança. Olha só a responsabilidade, olha só as feições de Serena. Ele e Goicoechea. Se não for gol, a Argentina está na final. Serena bateu, pegou! Acabou! 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 Em Nápoles! Acontece o que ninguém esperava! Ou que poucos esperavam! Olha só! A Itália, não que ela tenha feito uma Copa para vencer, não! Fez uma Copa para ser a maior de todas elas! E ganhou todos os jogos! E ninguém poderia discutir que era a grande favorita! Nos pênaltis! E o futebol italiano ainda era a grande bola da vez. É verdade que foi ruindo, o Maradona deixou de ser a principal face, o Zico e o Platini também já estavam virando o fio para um final de carreira, o mercado mudou um pouco o eixo, o futebol inglês foi ficando mais forte, vale lembrar que o Zola foi jogar lá, por exemplo, o futebol espanhol também foi ganhando ainda mais força, mas a Liga Italiana ainda era a mais premiada do planeta. E aí, para citar esse ciclo, para mostrar essa força que ainda persistia, Copa dos Campeões, bicampeonato do Milan, 89 e 90, 2 vices, Sampdoria 92, Milan 93 e depois mais um título, o Milan de 94.
Na Copa da UEFA, 2 conquistas italianas, 89 e 90, com Napoli e Juventus. Depois, mais 3 campeões e um vice entre a Copa de 90 e a Copa de 94. Tem Inter campeã 9-1, Juventus campeã 9-3, Inter campeã 9-4. Nesse meio tem o Torino ainda, vice-campeão da Copa da UEFA de 92. Ou seja, naqueles primeiros anos dos anos 90, ali, entre a Copa da Itália e a Copa dos Estados Unidos, vira e mexe, praticamente sempre vai ter um time italiano na final das competições europeias. Já a seleção não pode dizer o mesmo nesse período. Tudo bem que a Eurocopa só reservava 8 vagas, então as eliminatórias da Eurocopa eram realmente uma loucura, né? Só que a Itália ficou de fora da Euro 92, pegou um grupo de 5 times nas eliminatórias, só o campeão desse grupo ia para a Euro e a Itália ficou atrás da União Soviética, que fazia seu gran finale ali no esporte, no futebol. Os jogos entre os dois times foram jogos neutros, né? 0-0 aqui, 0-0 lá. Só que a União Soviética terminou invicta nas outras partidas, só 3 empates, enquanto a Itália empatou um jogo a mais e também perdeu para a Noruega, 2-1 para a Noruega. O gol da Itália foi do Schillaci, mas a Noruega venceu por 2-1. Esse foi o jogo pecado. Por causa desse jogo, Noruega 2, Itália 1, o time italiano ficou fora da Euro, o que, para um ciclo mundialista ali, não parece boa coisa. Isso ainda é segundo semestre de 91, ainda falta muito chão para os Estados Unidos, e a Itália resolveu pagar muito dinheiro para convencer Arrigo Sacchi, ele mesmo, o artífice intelectual daquele Milan fenomenal, a deixar o lugar onde ele era unanimidade, a vir comandar a seleção. O primeiro jogo dele, oficial, foi o penúltimo daquelas eliminatórias. Ali ele lançou Roberto Baggio como titular, mas sacou o moleque quando o goleiro acabou expulso. O Baggio ficou puto da vida, protestou, mas no fim das contas eles teriam uma boa relação futebolística no futuro, apesar de uma certa diferença aí, de desavenças nas ideias. Agora, o goleiro vai expulso, tem que tirar alguém, né? Vai tirar o moleque da frente. Não tem tanta escolha assim, né? Eu acho que faz sentido, mas se eu fosse o Roberto Baggio, eu também ia ficar bravo, porque, pô... Cara, você imagina você nascer com o talento do Roberto Baggio? Eu ia querer jogar dia sim, dia não mesmo, tá certo. Um ano depois dessa não classificação, começava a luta efetiva pela vaga na Copa do Mundo. Um time desfalcado de Baresi e Maldini na primeira rodada, a Itália ficou no 2-2 no Sul, em Cagliari, terra do Toto Schillaci, com a Suíça. E olha, foi no lucro, viu? Porque aos 37 do segundo tempo, estava 2-0 para a Suíça. Aí o Baggio aos 38 e o Erânio aos 46 empataram a partida, um pontinho que foi comemorado, apesar do empate ser, antes do jogo, não ser um resultado bom para a Itália. O Marchegiani era o escolhido para o gol. O goleiro era o Marchegiani. Tem uma briga aí por essa camisa número 1. Mas teve uma atuação péssima nos gols da Suíça. Ele fez uma partida desastrosa. E aí o Pagliuca ganhou a vaga. Gianluca Pagliuca, o goleiro que rima. Eles iam trocar de lugar durante a Copa, porque, enfim, teve expulsão. A gente vai chegar nisso já. Mas a história desses dois é bem interessante. A gente vai passar por ela daqui a pouco. Marchegiani versus Pagliuca. Dois amigos, dois caras que eram muito amigos e brigaram pela vaga na seleção. As duas seleções, Itália e Suíça, foram para a Copa do Mundo. Isso a gente se recorda. A Suíça, inclusive, fez um jogo histórico contra a Romênia, que é a sensação da Copa. Quando a gente for contar aqui a Romênia de 94, tomou 4 dessa Suíça na primeira fase. Para Itália e para a Suíça irem para a Copa, Escócia e Portugal ficaram no caminho, estavam no grupo e ficaram no caminho. Portugal sonhava forte, tinha um grande time, e na rodada final a gente teve um jogo muito emocionante, Pauleta. Ambos com 14 pontos, o jogo em Milão significava o seguinte: você acordou em Milão ali, abriu o jornal, estava escrito lá, quem ganhar vai para a Copa, ou seja, sabe aquele Brasil e Uruguai que a gente teve no Maracanã, com o Romário arrebentando, que se o Brasil perdesse estava fora da Copa? A Itália passou pela mesma coisa, só que enfrentou Portugal. A gente vai ouvir o Jota Júnior narrando as escalações desse jogo decisivo entre Itália e Portugal. Para você que gosta do futebol, tá aí a Itália: Pagliuca, Benarrigo 2, Maldini 3, Stropa, Costa Curta, Baresi, Donadoni,
Baggio, Casiraghi, Roberto Baggio e Signori. Esse é o time italiano. Confirmadíssimo, né? Você está conferindo aí. Stropa com a 4, Benarrivo com a 2. Donadoni tem a 7, Baresi tem a número 612. Aí os reservas, Marchegiani, Panucci, Albertini, Mantini e Simoni. Mais de 85 mil torcedores em San Siro para esta decisão. E aí Portugal. Vitor Bahia 1, João Pinto 2, Jorge Costa 3, Veloso 4, Fernando Couto 5, Paulo Souza meia dúzia, Vitor Paneira 7, Rui Barros 8, João Pinto 9, Futre 10. E eu não peguei o 11, mas já confirmamos já para você. Neno Peixe, Figo Domingos e... Pauleta, o camisa 11 é o Rui Costa, tá? Porque o letreiro na tela passou mais rápido. O J. Júnior tem o tempo dele. A transmissão italiana passou a escalação rápida, não deu tempo dele ler o número 11. Era o Rui Costa, um craque de bola que jogou muitos anos no futebol italiano. O jogo foi 1-0 para a Itália, gol do Dino Baggio aos 35 do segundo tempo. A narração é da transmissão italiana. Alívio e euforia. Vamos lá. Bene, moto per Dino Baggio, entra in area Baggio, Roberto Baggio, finta, tiro, Dino, gol! Dino Baggio, al 38esimo del secondo tempo, va in vantaggio l'Italia con Dino Baggio, ed è un gol che ci fa tirare un respiro di sollievo. Sommerso dagli abbracci dei compagni, riceve l'ovazione di San Siro, impietrito dall'emozione. Arrigo Sacchi, ecco Dino Baggio. Beijo pro J. Júnior, que devia ter seus 42, 43 anos. Já era um narrador em vias de experiência. Era muito apertado, a Copa tinha só 24 seleções, então não tinha muita moleza para se classificar. Mas a missão inicial estava cumprida, a Itália vai jogar a Copa do Mundo, e a Itália, então, que chega para a Copa de 94, essa influência de um Calcio que a gente já explicou, uma liga muito forte, que está bebendo de várias fontes, né? Está tendo vários tipos de times e várias turmas estrangeiras, ideias de treinadores, é um campeonato muito pulsante e uma variação dos lugares da onde esses jogadores vêm, né? Por exemplo, a Sampdoria de 92, vice-campeã da Europa, fornece Pagliuca para o gol e tinha muito mais a oferecer. A dupla de atacantes, por exemplo, Vialli e Mantini, era especial, eram dois craques, eles eram conhecidos como os gêmeos do gol, um tipo Bebeto e Romário, lá na Itália, para Vialli e Mantini, mas ambos ficaram de fora por problema com o técnico. Olha que coisa, o Mancini em amistosos pré-Copa, março de 94, ficou furioso ao ser substituído do jogo no intervalo, foi para cima do técnico no aeroporto, lembrando que o jogo não foi no aeroporto, né? No intervalo ele ficou puto, guardou, esperou o segundo tempo, tomou banho, no aeroporto ficou pé da vida, disse que não precisava mais chamar, que se fosse para ir desse jeito era melhor não ir mais. E o técnico fez isso mesmo. Não quer vir mais? Então você não vai vir mais. E ele não foi mais chamado. Já o Vialli tem uma história similar, mas cravejada, salpicada de certo folclore. Há quem diga que o Vialli falou, dentro da seleção ali, corredor de hotel, tal, suquinho de laranja no refeitório ali e tal, que gostava... JBL, exatamente, estourando. Lá. Ele falou, puta, eu torço pro Brasil, gente, né? Eu gosto mesmo da seleção brasileira. Meteu o Emerson Sheik mesmo, cantou a música do inimigo. Brasile é sensacionale. E aí o Arrigo Sacchi defenestrou, que inclusive é um termo defenestrou, né? Finestra é janela, né? Em italiano, quando você defenestra alguma coisa é porque você joga pela janela. Mas isso não é literal, o Sacchi nem tinha força. Bravo também o nosso treinador, Chatão, né? Não pode falar nada. Chataço, né? Não pode falar nada pro cara, meu. Só que tem uma tese mais possível. Essa tese é contestada pela opinião pública, assim, parece mais
folclore de qualquer coisa. Uma tese mais possível indica que o Vialli fez uma traquinagem com o técnico. Num jantar ele zoou o técnico, ele ralou parmesão, pegou o parmesão ralado, guardou dentro do guardanapo e esperou o técnico ir limpar a boca. Quando o técnico foi limpar a boca, caiu o parmesão na roupa, no colo, tudo. E aí o Arrigo Sacchi ficou muito, muito bravo. Não é possível. Aí eu cortava. Queijo na minha camisa não dá. Aí não dá. Desperdiçar parmesão. E parmesão italiano é bom, viu? Não é pra desperdiçar, não. Se fosse... Parmesão italiano é igual falar que o Baresi era bom zagueiro, né? Na dúvida você fala, é bom. Exatamente. Eu que visitei a Itália ano passado pela primeira vez, tinha passado uma vez, um dia em Gênova, não considerei passar na Itália. E desde então eu não consigo mais comer tomate sem lembrar. Puta merda. A gente pegou a raspa do tacho. Tomate. Isso aqui não é tomate, gente. Tomate, eles que conhecem. Nunca foi totalmente esclarecido o que aconteceu entre o Vialli e o Arrigo Sacchi. Nenhum nem outro falam claramente, dão versões meio que desencontradas. Parece que gostam. É uma coisa meio Materazzi sobre o Zidane, assim. O Materazzi nunca conta totalmente, sempre deixa no ar alguma coisa. O fato é que o Vialli torceu mesmo pelo Brasil naquela final, porque estava putaço de ficar fora do time. A Itália fica bem mais fraca sem esses dois jogadores, mas tem ainda uma turma muito boa. Tem a dupla da Lazio, Signori e Casiraghi, que foi chamada para o lugar e era também de altíssimo nível. A gente está falando de dois jogadores espetaculares. Gianfranco Zola, ex-Napoli, estava no Parma, convocado, que vai indicando uma entrada forte da Parmalat, né? A grana da Parmalat no Parma vai rendendo frutos à seleção, porque tem também Apolloni, Benarivo, Bucci, Minotti, 5 caras do Parma, é bastante coisa e é um número inusitado se a gente for pensar no histórico do futebol italiano. É um novo Parma, óbvio, fazendo-se presente na seleção. Não sei se todo mundo já sacou, mas Parmalat significa Parma Laticínios, né? Portanto, eles pegaram o time da cidade, pelo menos isso, né? Pegaram o time da cidade, eles poderiam ter pegado um time em outro lugar, pensando no potencial de mercado, mas não, pegaram o time próprio ali e era uma espécie do que é a Red Bull no futebol de hoje, 2020 para cá, assim, a Parmalat colocava bastante dinheiro. Além desse pacotão do Parma, tinha também o Milan com 7 caras, a Juventus com 3 caras e o tom da seleção era isso aí. Muitos do Milan, vários do Parma, alguns da Juventus e aí você completa com Lazio e aqui e ali outros jogadores. A Juve, que eu acabei de citar, tinha só 3, mas tinha o Bamba, né? Roberto Baggio. Então, o melhor jogador do mundo, de acordo com os especialistas que votaram. Isso pesa bastante. O Baggio passaria ao longo da carreira pelos 3 maiores times do país, ele revelado pela Fiorentina. Depois da Copa de 90 teve aquela transação muito polêmica, né? Ele foi jogar na Juventus, o torcedor da Fiorentina odeia de morte a Juventus, acha a pior traição possível um jogador trocar um time pelo outro, o que deve ser difícil de aguentar, porque vira e mexe o jogador da Fiorentina vai para a Juventus. A contratação foi uma das mais polêmicas da história do futebol italiano. A gente vai ouvir o Baggio, o melhor do mundo em 93, resolvendo a final da Copa da UEFA, um dos seus grandes jogos da vida, talvez um dos jogos que tenha dado a ele o título de melhor do mundo em 93, final da Copa da UEFA, Juventus e Borussia Dortmund. Juventus, ancora Marocchi, mentre cerca di andare in sulla posizione Vialli, ancora Marocchi che prova a cercare il tempo giusto, lo trova, Vialli è un pochino spossato per la lunga corsa, riesce comunque a crossare, Baggio davanti al portiere, gol! 2-2 per la Juventus, grande azione di Vialli che ha trovato Roberto Baggio e siamo sul 2-1 quando siamo esattamente alla mezz'ora, la Juventus che ha ribaltato la situazione che la vedeva sotto di un gol dopo un minuto. Ancora Vialli insiste nella sua azione mentre vengono sugli altri giocatori della Juventus. Müller, palla buona, vediamo Baggio che incrocia il tiro e la palla che colpisce il palo finisce in gol. 3-1, grandissima giocata di Roberto Baggio che ha incrociato e ha messo la palla nell'angolino laddove nulla poteva il portiere Klos. Ancora da un'azione di Vialli, ancora un gol di Roberto Baggio quando siamo al 28esimo e 53 secondi.
E para desespero, né, de quem pode tentar pensar isso nos dias de hoje, o melhor do mundo jogando a Copa da UEFA, né? O melhor do mundo não jogava a Copa dos Campeões e isso não era uma grande questão. Cada qual podia bater sua bola no seu clube, no seu nível. Vamos para a convocação, Pauleta? Convocação, William Bonner, Fátima Bernardes, treinador no estúdio, Fala Povo na Cinelândia, loucura. A gente vai fazer a Fátima e o Bonner aqui, vamos fazer uma escaladinha. Número 1, goleiros. Número 1, Gianluca Pagliuca, da Sampdoria. 22, Luca Bucci, do Parma. E 12, Luca Marchegiani, da Lazio. Gianluca, Luca e Luca, os 3 goleiros. Vamos aos zagueiros, onde a Itália tem gente boa mesmo, né? Defensores, número 2, Luigi Apolloni, do Parma. Antonio Benarrivo, também do Parma. Alessandro Costa Curta, do Milan. Paolo Maldini, número 5, também do Milan. Franco Baresi, do Milan. Número 7, Lorenzo Minotti, do Parma. Roberto Mussi, do Torino. E Mauro Tassotti, do Milan, com a camisa 9. Chegamos ao meio-campo, Demetrio Albertini, do Milan. Dino Baggio, da Juventus. Nicola Berti, da Inter. Antônio Conte é mais calvo na época, né? Bastante calvo na época. Eu acho que é o melhor implante de cabelo que eu já vi. Impressionante como o cabelo do Conte hoje é bonito. Ele era um calvão aí em 94, jogador da Juventus. Ou ele meteu a genética às avessas, né? Pode saber. Ter acontecido. Vai saber. O cabelo dele ainda está em vias de crescimento. Roberto Donadoni, do Milan. E Alberigo Evani, da Sampdoria. Chegamos à linha de frente, camisa 10, Roberto Baggio, da Juventus. Pierluigi Casiraghi, da Lazio. Daniele Massaro, do Milan. Giuseppe Signori, também da Lazio. E Gianfranco Zola, do Parma, fechando a lista. Milan 4, Barcelona 0. O Barcelona com Romário e tudo. A gente tá às vésperas da Copa do Mundo de 94. Esse é o jogo que fecha a temporada europeia. E a final da Champions foi um sacode, um badalo. O Milan fez 4-0 no Barcelona, que era um senhor time. A gente ouve, sobe som aqui, para mostrar como o futebol italiano chegava na Copa, com o Milan, dono da Europa, com autoridade máxima. Per Savicevic, Nadal Savicevic, da dentro verso Massaro. Ancora Maldini, grandissimo, e fallo brutto di Romario. Imperiale, Barcellona, Donadoni in penetrazione, fuori Massaro, gol! Gol del Milan, strepitosa azione e gol di Massaro, ancora lui, ma stavolta è stato bravissimo. Ancora attaccato e fermato e c'è finalmente in linea al TG. Andiamoci a vivere ancora 45. Lancio lunghissimo, Rossi. Merito per uno strepitoso Savicevic. E o Milan deu esse amasso todo no Barcelona sem o Baresi. Ele estava machucado, depois foi convocado, se recuperou, reuniu condições, estreou, mas a sua lesão e posteriormente sua recuperação, toda essa saga do Baresi seria uma das grandes histórias da Copa do Mundo. A Itália estreia contra a Irlanda em Nova York, um jogo que é curioso já pelo seu entorno, né? Dado que a região metropolitana de Nova York e o estádio, né? O estádio que a gente chama de Nova York e vai chamar em 2026 de Nova York, na verdade o estádio fica em Nova Jersey, que é uma região metropolitana de Nova York. É um estádio muito, muito grande, muito, muito tradicional, e só que não fica em Nova York, né? Só para a gente não ofender os fatos ali exatos. Em 1994, esse jogo significou que a arquibancada estava lotada de imigrantes, tanto italianos quanto irlandeses, porque é justamente essa região a que mais tem colônia, né? Colonos irlandeses e italianos. E são dois tipos, né? Tanto os irlandeses quanto os italianos são tipos, são colônias são tratados com um certo estereótipo, né? Tem uma coisa ali, tem uma certa animosidade
com essas duas colônias naquela região. É mais ou menos com o que a gente vê aqui no Brasil, também com as colônias nossas. A gente sabe que tem um preconceito, tem um pé atrás, tem uma ironia, tem uma piada sempre na ponta da língua. No imaginário americano, Nova Jersey é lugar de irlandês e italiano. E não é que o jogo Itália e Irlanda foi em Nova Jersey? E aí vem a Itália com Pagliuca no gol. À frente dele é praticamente um Milan campeão europeu. Tassotti, 34 anos, Costa Curta, 28 anos, Baresi, experiente, 34 anos e Maldini, 25. No meio, mais 2 do Milan, segue o time campeão da Europa. Albertini, mais jovem, 22 anos, e Donadoni, um pouco mais velho, 30 anos, eles juntos com Dino Baggio, da Juventus, 22, e Evani, da Sampdoria, ex-jogador do Milan também, com 31 anos. O ataque tem Roberto Baggio, Juventus, 27 anos, e Signori, Lazio, 26 anos. Entraram Berti, único jogador da Inter de Milão na convocação, e Massaro, outra cobra criada do Milan, 33 anos de idade, um craque que começava a ser subestimado na sombra de uma nova geração que chegava. Para muita gente, o Massaro já tinha passado, 33, era hora dos outros, mas ainda tinha muito a contribuir, jogava muita bola. Massaro que meses antes viu de dentro do campo o São Paulo ser campeão do mundo, né? O Massaro estava naquele rolê. Naquela tarde, Massaro não sorriu. A Irlanda, que vinha foi uma surpresa na Copa de 90, mesmo que o futebol da Irlanda não tenha sido propriamente de encher os olhos, foi uma surpresa na Copa de 90 e, em Roma, a Irlanda foi eliminada da Copa de 90 pela própria Itália, nas quartas de final. Então, essa estreia acabou servindo também como uma vingança e também um espanto, né? A gente, se tivesse KTO na época, dificilmente apostaria que a Irlanda venceria a Itália. O time irlandês tinha 8 jogadores atuando na Inglaterra, sendo 4 deles no Aston Villa, e outros 3 jogadores atuando na Escócia. O técnico ainda era o Jack Charlton da Copa anterior, o Sir Jack Charlton, mito do futebol inglês, e coube a Ray Houghton do Aston Villa. O gol da vitória, Irlanda 1, Itália 0 no sol de Nova Jersey. A gente ouve o gol. Townsend right in there. Houghton also making his presence felt. There's his shot. It's a goal for Ireland. The goalkeeper caught badly out of position. And Ray Houghton has made it 1-0. Esse grupo foi muito interessante, né? A gente está falando da primeira Copa que oferece 3 pontos ao vencedor, uma loucura para a época, né? Uma coisa disruptiva, né? Porque a gente estava acostumado. E esse grupo deu num empate quádruplo. Loucura, é isso mesmo. Todo mundo com 4 pontos. E isso aqui vale para quando às vezes o pessoal está num campeonato de várzea e fala, não, 4 classifica. Não, 4 pontos não classifica não, mas também às vezes classifica. 4 pontos é aquela ganhar uma, empatar uma e perder uma, é a famosa campanha que te deixa ali no bolo. No saldo de gols, os times se ordenaram. A Itália ficou pendurada em terceiro no grupo. Antes disso, ainda em New Jersey, vitória sobre a Noruega, aquela mesma que tinha tirado a Itália da Euro de 92. Dessa vez foi 1-0, 1 a menos desde cedo, porque o goleiro Pagliuca acabou expulso, e aí o gol do Dino Baggio na marra foi um resultado para se comemorar demais. Apesar de só 1-0, com 1 a menos, precisando vencer, precisando se provar na Copa, foi muito, muito bom. Mas a bombaça para a Itália naquela jornada não estava exatamente no placar, estava na zaga. O Baresi se machucou com gravidade e tava pinta, né, que era fim da linha para ele. A gente vai ouvir a expulsão do Pagliuca, porque é isso, a Itália venceu com 1 a menos a maior parte do jogo. Vai lá, expulsão do Pagliuca. Uma expulsão difícil de contestar, um lance meio trapalhão. Pagliuca expulso. Joga na própria Noruega. E mais uma vez o trabalho da equipe da Noruega.
Veja como a Itália saiu toda, mas não há impedimento. Pode pintar o primeiro gol. O Pagliuca salvou. A dúvida é se salvou com a mão fora da área. E foi exatamente o que marcou Helmut Krug. E expulsa o goleiro Pagliuca. Último homem. Fez a falta. Cartão vermelho. Correta a atitude do árbitro alemão. O time italiano fazia uma linha do impedimento. Todos saíram, mas nesse momento eles erraram. O goleiro ficou perdido na jogada, saiu fora da área, cortou a bola com a mão. Vejo na repetição que tinha um zagueiro aqui no canto, dando condição. Entrou livre o atacante, o goleiro corta com a mão, a bola que ia entrar, o juiz deu a falta que é direta e expulsa o goleiro. O lateral direito Benarrigo dava condição para o ataque. Sobre o Baresi, Pauleta, lembrar que nessa Copa a expulsão dava 2 jogos, né, de suspensão. E sobre o Baresi, sai os exames, doutor Lidio Toledo olhou e viu que tinha uma ruptura do menisco. A conversa... Mas daí chamou o fisioterapeuta... o Filete. Era ruptura de menisco. Isso é um terror. A conversa, né, era de que... Nossa, dá medo só de ler isso aqui, porque hoje a gente sabe já que tem lesões mais graves, né? É ligamento cruzado, é LCA, é o cacete, mas ter esse termo aqui na minha frente, ruptura de menisco, deu até uma dorzinha já, eu até estiquei a perna aqui, porque já significa coisa bruta, você já imagina, né? o médico dura. Com a pinça ali tirando o tal do menisco e fazendo seu joelho nunca mais fazer seus movimentos sem dor. A conversa era de que ele estava fora da Copa e se voltasse numa loucura, seria sua volta, seria uma volta no sacrifício absoluto, sem condições de jogo. Baresi, você calou a boca de tantos que não acreditaram em sua recuperação. Ele bateu um tempo recorde, né? Foi uma coisa realmente fora do normal. Ele foi operado no portentoso Hospital Lenox-Hill. Bom hospital, né? Bom hospital. Ali você chega com o menisco caindo e o cara te bota no jogo mês que vem. Abrindo aspas para o técnico Arrigo Sacchi. A contusão é gravíssima sobre todos os aspectos, humano, técnico e tático, e nos obrigará a realizar uma pequena revolução na defesa da equipe. E quando o técnico fala isso, você sempre pensa que o técnico não fala tudo o que pensa, ele guarda algumas coisas, né? Então, realmente foi uma bomba atômica ali. O Arrigo Sacchi, por sinal, tirou o Baggio, né, para colocar o goleiro reserva. Lembra que a gente falou que o Baggio ficou puto de sair? O Arrigo Sacchi fez isso de novo e na Copa do Mundo. Quando o Pagliuca vai expulso, entra o goleiro reserva, o Marchegiani, e é o Baggio que é sacado do time e novamente ele fica muito bravo com o técnico. Sobre os goleiros, vale ressaltar que Pagliuca e Marchegiani eram grandes amigos, companheiros de quarto, uma competição em tese saudável, né? Aparentemente amigável, mas até certo limite, porque o treinador não explicava se o Pagliuca ia voltar para o time depois de cumprir a suspensão ou se o Marchegiani assumiria a meta. O Pagliuca pegou os 2 jogos, o seu reserva, então, foi goleiro até as quartas de final e as mães dos jogadores foram ouvidas pela mídia italiana. Virou ali uma batalha de amigos pela posição. Deixa as coroas em paz, né? Deixa as coroas em paz. A mãe do Pagliuca e a mãe do Marchegiani tem nada a ver com isso, mas tinha isso. Há quem diga, né, Leandro, que quando você perde a sua vaga, ela segue sua por direito, né? A não ser que você tenha feito uma grande cagada, né? E aí eu acho que passaria por um julgamento do técnico. Estou falando isso numa situação normal. Numa Copa do Mundo, aí vai na confiança, né? Faltam só 3, 4 jogos para acabar. Agora a gente já sabe o fim dessa história, mas é muito difícil, né? Você trocar seu goleiro titular num torneio ali de 3, 4 semanas. E se o jogo na final fosse 1-0 Brasil, gol do Mauro Silva, né? Aquele quase frangaço do Pagliuca, né? O que a gente estaria conversando aqui agora, né? A gente estaria fazendo o meu time de botão Marchegiani, né? Um homem que virou ministro na Itália de tanto reivindicar que era ele para estar no gol. O baque era grande, então o Pagliuca era uma baixa, o Baresi era outra baixa, e o Roberto Baggio já estava, sabe o coraçãozinho verde do Zangief ali no Street Fighter, já estava ficando vermelho.
Já tava perdendo sanguinho, ele tava se queixando de dores na coxa. Um dramático também, né? O Roberto Baggio, dramalhão. Exatamente, e ele já tá... Aí começa a sentir dor na coxa, aí vai jantar, já reclama que o bife tá duro, o suco tá sem gelo, já começou a azedar já. E a gente veria que essa lesão de fato se agravaria, pelo menos mentindo ele não tava. Outros jogadores também tinham seus problemas físicos aqui e ali, mas na sede de Martinsville, um vilarejo onde a Itália se hospedou, tudo fica... Quem será que era o xerife de Martinsville que passava todo dia na porta do CT da Itália e dava aquele apitinho? Sabe quando eu era criança eu achava que o apitinho do guardinha na rua, né, aqui em São Paulo tem isso, não sei se nas outras cidades tem a mesma cultura, né? Eu achava que era um vizinho cuzão, assim, que passava para acordar as pessoas. Mal você sabia ele que era o guardinha, né? Pois é, era o guardinha. Tamo junto, guardinha. Tempos mais simples também, né? Que um guardinha não era muito politizado, né? Não vamos entrar nessas, né? Mas é bom pagar o guardinha, viu? Na dúvida, paga o guardinha. Pois é. Eu fui um dia desses aí, eu fui na casa de um amigo nosso, colega jornalista, e eu não sabia exatamente qual era o número da casa. Não achava, aí eu pedi pro guardinha na guarita, né? Falei, onde é a casa do fulano? Ele falou, é aquela ali, mas eu não falo com ele. O guardinha fez questão de... Aí você falou, mas não pedi pra você mandar áudio, pô. Só pedi pra você falar a casa, mas é bom também não brincar com guardinha não, viu? Guardinha, exatamente. Deixa ele lá. Estamos em Martinsville, portanto, e tudo fica menor na conversa sobre Copa do Mundo quando você olha para a lista de machucados e quem tá lá é o Baresi e o Baggio. Porra, só isso? Quem mais você quer pôr de machucado? É muito doloroso, né? Então a gente tem um problema sério aí com Baresi e Baggio. Baresi muito machucado, Baggio machucado, mas dando para levar, outros com dor e o Pagliuca suspenso. Benarrivo é o lateral, Maldini sai da lateral e vai para a zaga. E aí foi um inferno para passar de fase. E o Massaro, aquele que a gente acabou de dizer que ainda tinha muito a contribuir, veio do banco de reservas, fez 1-0 contra o México na rodada final, mas o Bernal empatou. O jogo era um estádio lotado de mexicanos, outra colônia muito numerosa na região. O jogo foi em Washington, D.C., e aquele 1-1 ia sendo levado até o final, um clima de drama, porque os gols também em Irlanda e Noruega, no jogo paralelo, podiam tirar a Itália da Copa. No fim, 1-1 aqui, 0-0 lá, deu tudo certo. No limite, erro zero, um golzinho que acontecesse podia ter deixado a Itália pelo caminho. Alguém com bons contatos na Folha de São Paulo pegou o telefone do Cruyff e convidou o Cruyff para meter um frila. O Cruyff foi colunista da Folha de São Paulo ao longo da Copa. PJ, você acha que tinha um MEI, o nosso Johan Cruyff? O Cruyff tinha MEI. Tinha MEI, que na Holanda tem outra sigla, né? É VVFEI, VMEI. Boa. Mas tava lá. Mandava a nota para Barão de Limeira e pingava em reais já pro Cruyff. Chegou em fax, porque o Cruyff ainda não tinha lidado com essa coisa de computador que estava engatinhando ainda. Chegou o fax na Folha e o Cruyff escreveu o seguinte: a Itália sobreviveu ao grupo da morte. Cruyff elogiou que a Itália jogou para ganhar contra um México que ele classifica como um time divertido. E veja só, né? A coluna do Cruyff projetava um jogo muito possível entre Itália e Argentina nas oitavas de final. Era o que a gente tinha ali de visão. A Itália, ao não ganhar o grupo, mas passar de fase na posição específica que passou, o cruzamento seria com a Argentina. Só que a Argentina perdeu para a Bulgária no dia seguinte. E aí, embaralhou de novo o cruzamento. Quem cruzou o caminho dos italianos foi a Nigéria, que era uma das atrações daquela primeira fase, daquela Copa, um time que mostrava muito potencial. Ainda assim é melhor pegar a Nigéria do que a Argentina, claro, né? Repetir a semifinal da Copa anterior, tudo mais. A Nigéria era um time cheio de talentos jovens, mas um jogo menos pesado, né? Menos denso. E pouca viagem, né? Malas prontas para Boston. Se vocês não sabem, Nova Jersey e Boston não ficam longe. Porque eu conheço tudo do mapa da Itália, né, Paulo? Do mapa dos Estados Unidos. Arizona, Mississippi, Detroit, Ohio. Você já fez Detroit.
Já fiz Detroit, já fiz Seattle, Fort Lauderdale, já fiz Arizona, né? Já falei Arizona, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Carolina do Centro. Malas prontas, vamos pra Boston. Você já parou pra pensar? Você já admitiu que vamos viver sem nunca ter ido nos Estados Unidos mesmo, né? Ah, já. Ou você ainda tá na pegada de ver o Toy Story lá nos parques lá, os Mickey e tal? Não, mas já pensei em ser chamado pra fazer alguma coisa na Copa de 26 e ter o meu visto negado. Afinal de contas, meu nome... o meu nome rima com Bin Laden e você sabe que esses caras, eles têm acesso a tudo, né? Se eles entrarem esses Yankees, eles são os canas do mundo, né? Pois é. E quando eles descobrirem o que eu penso deles, certamente meu visto vai ser negado. Sobraram 16 equipes, 8 foram embora. A Copa do Mundo tinha só 24 times, né? E a Itália, dos 16 classificados... É bom, né? Ficar com os grupos apertados pra caramba. E a Itália foi a 16ª e última das vagas. Foi o 4º melhor terceiro colocado. Ou seja, dos 16 times que seguiram vivos, a Itália estava em último. A Itália foi o que fez a menor pontuação. Scende infatti alla stazione di Roma Pablo Neruda. Il poeta dell'amore. Il poeta del popolo. Posta. Ma lui, Don Pablo, com'è? Fratello lui alla moglie, però come la chiama? Amore. Davvero? È poeta, da quello subettati, capisci? Per piacere, ma non potrebbe firmare. Tutte donne, com'è possibile? Donna. Guardi, non hai mai visto una? Me lo rende unico, maestro. Ouvimos o trailer de O Carteiro e o Poeta. Que filmaço, hein, Filmaço. Que coisa. 1994. A história que conta ali, traz Pablo Neruda exilado na Itália e sua relação com esse carteiro, né, um homem não letrado, semi-analfabeto, que é responsável por fazer as correspondências ali, né, por ajudar muito ali numa coisa importante da vida do poeta chileno. Que lembrança, hein? Eu preciso rever essa bombaça, viu? Eu tô abrindo aqui, lançamento setembro de 94. Que belezura, que beleza, que som. E aí, a gente então resume a campanha. Ela começa com derrota, depois tem uma vitória com um jogador a menos em expulsão do goleiro, em dia de lesão do capitão, e depois um empate quádruplo na tabela. A vaga sai com a pior campanha entre os 16 que avançam. Já era sofrimento demais, mas a Itália resolveu dobrar a aposta. A coisa ia ser ainda mais pesada contra os nigerianos. A gente está diante de um dos maiores dramas da Copa do Mundo. Vamos à ficha do jogo. A Nigéria jogou com Rufai, Eguavon, Okechukwu, Nukwanu e Emenalo. Olissé, George Finidi, Amunique e JJ Okocha. Iekine e Amokashi. A gente samba um pouco na linha de zaga, mas do volante para frente a gente tira a onda. Timaço, né? Marchegiani, Mussi, Costa Curta, Maldini, o novo capitão e Benarrivo, Donadoni, Albertini, Signori, Berti, Baggio e Massaro. Essa é a Itália escalada para tentar seguir na Copa, apesar de todos esses problemas. E com a Celeste, viu? Com a Celeste lá em São José dos Campos, fazendo uma faxina na casa. Eu e meu primo Boto tendo que ver o segundo tempo em pé, porque a faxina dela não era de brincadeira, não. Ela pegava o sofá e levantava o sofá. O sofá ficava na vertical, assim, na sala, e a gente ficou um tempo sem aquele cheiro de amaciante de chão. Amaciante de chão não, né? De alvejante. Uma loucura, mas a gente assistiu a partida, não arredou pé da sala. O Maldini fez cagada, o Marchegiani não salvou, e a Nigéria fez 1-0 aos 25 do primeiro tempo. E viveu abraçada com esse placar até os finalmente. A Itália foi martelando e foi se frustrando. Fisicamente já não era o melhor dos times, a mente, né, mentalmente já estava baleado por tudo que aconteceu na primeira fase.
O tempo passando, a eliminação começou a se tornar uma realidade e seria pífio, né? Pela primeira fase que fez, depois ser eliminado pela Nigéria logo nas oitavas, teria sido uma campanha muito ruim. Só que não foi assim que terminou. Antes disso, antes do empate italiano, o Signori cavou um pênalti, tomou cartão amarelo. O Zola também simulou um pênalti, o juiz nada deu, era o segundo pênalti ali cavado, só que no caso do Zola, o Zola reagiu violentamente, né? Ele levantou e falou, porra, não deu pênalti, aí ele tentou dar o combate e deu uma butinada no zagueiro nigeriano e acabou tomando o cartão vermelho. Foi uma Copa do Mundo de cartões, o cartão vermelho estava comendo solto, né? Os juízes estavam orientados a dar cartão vermelho em qualquer butinado um pouquinho mais forte. Foi o caso do Zola e a gente vai ouvir essa icônica expulsão do Zola. Cava o pênalti, não é atendido, levanta, dá um pontapé, vai expulso, ele tinha acabado de entrar em campo. Palla offerta a Zola. Zola può andare all'1 contro 1, entra in area di rigore, serie di finte, viene spostato ancora, poi rientra e stavolta l'arbitro punisce il suo intervento e viene espulso. E pure questa ci voleva, no? Por conta disso, esse também fica como o jogo do Zola e vale abrir um espaço para falar dele. É um moço da Sardenha, de um temperamento bastante peculiar, convocado possivelmente no lugar que era do Mancini, que a gente falou há pouco. Era, de certa forma, a Sardenha na Copa, era levar também o seu lugar para a Copa do Mundo, mas poucos imaginavam que ele jogaria com Roberto Baggio. Era um ou outro. Difícil imaginar um time de Zola e Baggio. Na hora do vamos ver contra a Nigéria, foi então que o treinador pensou, vou com os dois, vou tentar com os dois buscar o empate, mas aí o Zola vai expulso, né? Como a gente acabou de ouvir, logo depois de entrar em campo. Era aniversário dele para ajudar. Aí é foda, né? Ou para piorar, né? Eu não sei. No aniversário é amarelo, né? Tem quem acho até que a falta foi para vermelho, mas... Tem quem fique eufórico com o aniversário, tem quem fique meio deprê. Podia ser amarelo, mas é para vermelho. É isso, né, Paulo? O Starbucks te dá... Starbucks não, aquele, sei lá o nome daquele lugar lá australiano. Quando é seu aniversário, os garçons vêm e dão parabéns para você, cantam. O juiz na Copa do Mundo tem que trocar o vermelho pelo amarelo, é a minha opinião. Tem que dar um boizinho. Ele teve um colapso nervoso ali, né? Se negou a sair de campo, não aceitava a expulsão, saiu quebrando, chutando coisas no caminho para o vestiário, ia virando um vilão, de certa forma, para a sua seleção, para o seu país, porque não dá para a solução do ataque num jogo de mata-mata ser expulso dessa forma e tão rapidamente. Só que desse cenário de quase eliminação, emerge Roberto Baggio, até então dono de uma Copa do Mundo bem discreta, e ele vira o nome da Copa ao lado do Romário. Aos 43 do segundo tempo, ele empata o jogo, pega para si o protagonismo, não só do jogo, mas da Copa, da Itália na Copa, do mata-mata da Copa, do domingo, do sábado, da terça e da quarta. Um gol ali, uma tacadinha de sinuca, golaço. Baggio empata o jogo. A partir dali, parece que a Itália pegou no breu, parece que a Itália foi o choque, foi a mágica, foi o relâmpago ali que devolveu o encanto para o time, o brilho para o camisa 10 da seleção, mas era só o gol de empate, né, Pauleta? E nessa Copa, com jogos praticamente todos em horários ruins, de dia, com muito sol, essa seleção da Itália já desgastada, prorrogação não era tranquilo. Só que a virada veio na prorrogação de pênalti. Dessa vez o juiz marcou o pênalti, né? E ele acertou nas três, viu? Quem cavou o pênalti, o Zola e o Signori no tempo normal, cavaram mal. De fato não foi pênalti, mas na prorrogação foi pênalti sim. O Baggio dá o passe para o Benarrivo e o Benarrivo sofre o pênalti. E o Baggio bate o pênalti no mesmo lado que ele bateria na final, né? Só que nesse jogo contra a Nigéria ele bate a meia altura. Na final é um pouquinho mais do que a meia altura, ele bate a altura inteira, né? A altura completa. Tá subindo, a bola tá subindo. A bola tá subindo ainda. E depois dali, gente, aí tirou a Nigéria, deu aquela relaxada
desfaz as malas, fala pro agente de viagem, a gente não vai voltar agora, relaxa um pouquinho aí. E depois disso vem partidaças contra Espanha e contra Bulgária, quartas de final e semifinal, uma transformação naquela seleção, um drama, no entanto, com a intensificação das dores na coxa do Baggio, mas uma transformação. Essa pauta continuava, dor aqui, dor ali, o Baresi fazendo lá fisioterapia, manhã, tarde, noite, mas a Itália estava nas quartas de final, no último minuto do tempo normal, se salvou no mata-mata. A gente faz um sobe-som com os gols, né? A virada da Itália contra a Nigéria. Iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio e gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo. Roberto Baggio, il tiro, la rete, Roberto Baggio, Italia 2, Nigeria 1, alle azzurri. Espanha pelas quartas de final, volta Pagliuca pro gol, o Massaro, que virou titular contra a Nigéria, segue no time, mas o Signori, outra novidade daquele jogo, volta para o banco. O Benarrivo, que sofreu o pênalti, segue na lateral e o Maldini, mesmo tendo vacilado no gol da Nigéria, segue na zaga. Com a camisa 9, que é um número incomum para um lateral, o Tassotti, pelo lado direito, vai ser um grande personagem dessa partida e é um raro jogo ali naquele momento da Copa sem um grande sol, sem estar um calor daqueles. Foi um tempo feio, chuvoso, o gramado até ficou meio castigado em Boston. É um jogo com uma lata diferente do que a gente está acostumado a lembrar da Copa dos Estados Unidos. Amanheceu com chuva em Massachusetts. Puta merda, hein? Puta, mas se você tivesse que ir, Paulo, para uma cidade nos Estados Unidos, quem ganharia essa? Eu não tenho ideia, não me faz pergunta difícil, não. Eu não vou saber te dizer. Tá, então eu vou te fazer uma trinca aqui, porque aí a gente facilita. Miami, Califa ou Nova York? New York. New York, né? Não curte muito a Califa? Não, assim, você falou que ia me facilitar. Eu fiz aqui igual o Enem dos concursos, a prova de física. Sim. Eu fechei o olho e vi onde o dedo mandou. Respondi sem nenhuma convicção. Certo. Eu, quando criança, me interessei pela Califórnia porque eu gostava muito do Lulu Santos, né? E o Lulu Santos... É a cara, né? É a lata da Califórnia. Tem uma música chamada De Repente, Garoto, eu vou pra Califórnia viver a vida sob as ondas. Garoto, eu vou pra Califórnia viver a vida sobre as ondas. Você é artista de cinema, o meu destino é ser estar. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas. O primeiro tempo de Itália e Espanha foi de poucas chances, mas acabou 1-0 para a Itália. Gol de Dino Baggio, um chute de longe. Segunda vez que o Dino Baggio resolvia lá na frente também. Ele que era um jogador mais de equilíbrio, mais de fazer uma composição defensiva, um jogador com bastante energia. Chute de longe, 1-0 para a Itália. No começo do segundo tempo, a Espanha empatou. Gol do Camineiro, um chute que conta com desvio da zaga e embaraça o filó de Gianluca Pagliuca, que voltava para a meta italiana. O jogo se desenrolou melhor no segundo tempo. O primeiro tempo foi chato. Na feitura do roteiro, esse foi o jogo que eu escolhi para assistir. Então tô tranquilo, tá fresco na memória para eu dizer que o jogo foi muito ruim no primeiro tempo e depois do empate ele se desenrola. E aí virou tiroteio mesmo nos 20 minutos finais. Aí foi brabo, os 20 minutos finais foram muito bons. Cada time tem um pênalti não dado para reclamar, e dá para reclamar os dois, são pênaltis que realmente estão no limite da interpretação, e algumas chances claras de gol são desperdiçadas de parte a parte. O jogo vira mesmo um cara e coroa com bola rolando ali.
E aos 43 minutos, de novo, Roberto Baggio aparece. Ele marca 2-1, driblando o Zubizarreta, quase perdendo o ângulo, mas chutando cruzado antes da bola beijar a linha de fundo. O mata-mata estava sendo do cara. Um gol muito bonito do Roberto Baggio no gol da esquerda da TV. 5 minutos depois, aos 48, um lance duro, chocante. O Tassotti deu uma cotovelada no Luiz Henrique dentro da área, num cruzamento. Teria sido pênalti se o juiz tivesse visto, e obviamente cartão vermelho, que poderia render um gol e uma ida à prorrogação com um clima muito melhor para a Espanha. Claro, e a Copa, vale lembrar, ainda discutia ali o que tinha acontecido com o Tabi Ramos. O Leonardo deu uma cotovelada daquelas no jogador dos Estados Unidos, isso já tinha 5 dias, ele chegou a ser hospitalizado. O Tabi Ramos era um tema sensível, né? A gente está falando de um momento também de novas ideias, né? Sobre mídia, sobre o que a gente quer mostrar e o que a gente não quer. Era um tema sensível para o futebol naquele momento. Pensar que o jogo está chegando numa qualidade cada vez melhor para praticamente todos os países do mundo àquela altura. E a FIFA não quer, né, que fique mostrando o jogador sangrando o nariz porque levou uma bordoada do colega. O rosto do Luiz Henrique estava sangrando bastante, acaba sendo uma imagem forte dessa Copa do Mundo, e o juiz que não viu esse pênalti seria o juiz para apitar a final. A gente vai ouvir Silvio Luiz, tem o gol da classificação e tem o lance da agressão. Vai o espeto. Grande Pagliuca, grande. Bravíssimo Pagliuca, bravíssimo. Nadal, minha mãe do céu. Últimos cartuchos estão sendo gastos por italianos. E olha esse buracão que ele encontrou. Senhor e Baggio daquele lado. Olho no lance. Foi ele! Roberto Baggio, craque da camisa número 10. Confira comigo no replay. Quando eram jogados redondos 42 minutos do segundo tempo. Ela foi lá, balançou o capim no fundo do gol da Espanha. Agora, 2 para a Itália, 1 para a Espanha. Opa, Bocobufo no caterefofo ali. Está expulso o jogador Luiz Henrique. Não tá, não? Fez uma festa danada. Não, ele foi covardemente agredido pelo Tassotti. O que o Tassotti fez não se faz com o companheiro de trabalho. Uma covardia. E deu uma cotovelada no rosto do Luiz Henrique. E era pênalti, porque foi dentro da área no lance de bola cruzada, hein? Realmente, se a arbitragem tivesse se colocado bem... E olha o sangue que está saindo do nariz do rapaz. Covardia. Termina em Foxboro. Classificada a Itália. E eu fico pensando se a Itália perde para a Espanha com 1 a menos na prorrogação, onde moraria o Tassotti hoje, né? A classificação estava garantida e o cara perdeu a cabeça na Grécia, possivelmente, né? Ou numa ilha do Chipre, que é ali pertinho, e fica mais ilhado ainda, né? Porque na Grécia tem muitos italianos, no Chipre também tem, mas menos. O Tassotti certamente se esconderia. Semifinal, Pauleta, e contra a Bulgária. Já te contei das tampinhas da Coca-Cola? Não. Na Copa de 94, tampinhas da Coca-Cola tinham um pódio no verso, né? Você olhava que primeiro, sim. Segundo e terceiro, era a promoção. A tampinha dizia assim: primeiro lugar Itália, segundo lugar Brasil, terceiro lugar Bulgária. E a gente ficou com essa coisa em casa, né? Caramba, se a Bulgária ganhar
a disputa de terceiro lugar, a gente vai ficar dividido na final. Porque aí ou ganha o Brasil, a gente fica feliz, ou ganha a Itália e a gente ganha o prêmio da Coca-Cola. Que eu não lembro se era um carro, se era um premião em dinheiro, não lembro direito. O fato é que como a Suécia ganhou a disputa de terceiro lugar, a gente não precisou pensar nisso na decisão. A Bulgária era uma surpresa da Copa até então, e um jogo que reservava preocupações prévias de ordem física. A Itália não suportava mais um outro jogo que fosse definido no fim. Foi nas oitavas, foi nas quartas, até o último minuto da primeira fase o time teve que jogar a Vera no seu máximo, ou seja, tava duro, mas prorrogação seria difícil. E na visão de alguns, seria a morte para a Itália se tivesse que passar por isso. A coxa do Baggio se tornava um assunto mais sério, talvez não desse mais para ele jogar 90 minutos de uma partida, e tão sério quanto seu desempenho no mata-mata, crucial para a Itália estar viva, era saber que ele tinha como jogar em alto nível. Tassotti foi punido com imagens de vídeo, ele não foi punido no jogo, claro, porque o juiz não viu, mas no dia seguinte ele pegou 8 jogos de suspensão. Bastante coisa. E o Mussi acabou sendo o escolhido por Arrigo Sacchi para jogar no lugar do Tassotti na lateral da esquadra azzurra. Baggio precisou de 25 minutos para acabar com qualquer chance de zebra, marcou 2 vezes e o jogo se tornou mais simples. A Itália não precisou forçar no ataque até o fim. Claro, teve que se fechar direitinho, a Bulgária diminuiu de pênalti, se permitiu sonhar com a classificação no segundo tempo. Ciscou bastante também, não é que a Bulgária empilhou chances de gol, não, mas a Itália precisou cozinhar, precisou controlar o jogo e segurar aquele placar de 2-1. O sofrimento mesmo foi pela saída do Baggio, ele estava com a coxa no limite no meio do segundo tempo e dá para dizer que era oficial, Roberto Baggio era uma dúvida para a decisão da Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo, Paulo Júnior. 3 tenores, né? Os 3 tenores estourando, gravata borboleta. Muitos já em casa, né? Sem essa coisa de hotel lotado, tudo resolvendo, ingressos sendo vendidos por preços exorbitantes, o Cacete Planeta trincando, né? O Cacete Planeta estourando ali na expectativa pela final, e do lado de lá, a Itália, com tudo isso que a gente citou, conseguiu chegar na decisão. Quando você chega na decisão desse jeito, todo esse sofrimento vira força, vira combustível, né? A gente tem um episódio inteiro do Meu Time de Botão só sobre essa partida, né? A gente pegou os jornais da véspera, da antivéspera e do dia do jogo e tem um episódio inteiro só sobre essa partida. Te convido a buscar no feed do Meu Time de Botão. O Baggio enche a coxa de proteção, né? Tem bandagem, durex, band-aid, lona, salompas, né? Salompas, o cara doutorzinho, colocou tudo. Aquelas que vendem nas paradas da estrada, né? Tudo aqueles creme e tudo. E nos Estados Unidos tem muita coisa, né? Que você compra pela TV ali, põe o cartão de crédito e paga 1000 vezes. Você tá tomando café, o cara te vende uma pomada para cavalo ali que você passa na tua lombar, pô. Ali é o paraíso do consumo. E o Baggio, então, ele não tinha como ficar de fora, né? Não tinha como, mas ele vai pro jogo. O Costa Curta tomou cartão amarelo contra a Bulgária e ficou fora da final. Então, né, o Costa Curta que tava ali, o Baresi já estava machucado, o Costa Curta jogou, também estava suspenso. O Zola, suspenso por 2 partidas pelo que ele fez contra a Nigéria, estava voltando, né? Voltando de suspensão, mas não estava mais na fila ali para entrar em campo, porque o Arrigo Sacchi ficou decepcionado com ele. O Tassotti seguia suspenso e a Itália estava muito brava com a FIFA, porque, enfim, a suspensão do Tassotti eles acharam muito, muito, muito longa. O Baresi, no entanto, é a notícia, né? O Baresi quase milagrosamente aparece na praça, no refeitório da seleção italiana, sapateando. Saltitando, dançando um forró com a cozinheira. Pois fez uma gafieira com a cozinheira e falou: tô de volta, Pasadena me espera, Rose Bowl, tô dentraço. Colocou o nominho na lista ali do WhatsApp, tô dentro do jogo. E o Maldini, sem lesão oficial,
estava longe dos 100%, o Maldini era outro que estava começando a acusar uma lesão. Olha quanto, né? Quanta maca a seleção da Itália precisava ali pro pós-treino, pra fisioterapia. No gol, Pagliuca garantido, o Arrigo Sacchi falou de véspera, não, vai ser o cara, vai continuar. Mussi, Berti e Massaro, as novidades. O Mussi no lugar do Tassotti, Berti no meio de campo e Massaro no ataque, são os novos nomes em relação ao time da estreia. Esse é o time italiano que vai para a final. Não dá para dizer que a Itália está deitando e rolando na Copa, mas está na graça do povo por muito caráter, muita resistência, e a gente tem que falar de Franco Baresi. Ele declarou que o futebol tudo lhe deu, menos uma Copa, né? Ele não conta a Copa de 82, como a gente já disse, era um fundão de elenco ali, e é também muito rigoroso, né? Porque poderia muito bem contar. Ele jogou a final da Copa 24 dias depois de operar o menisco e fez um jogo maravilhoso, né? Fez um jogo de cinema perto da perfeição, num setor que errou bastante durante a Copa, né? Ele mesmo vacilou naquele lance que deu na expulsão do Pagliuca e que estava sem o Costa Curta suspenso, como você citou há pouco. É uma das mais icônicas atuações individuais da história das Copas e o Baresi acabou traído pelo destino quando a sua cobrança, logo a primeira, abrindo a série, foi por cima da trave de Taffarel. Ele teve cãibra, ele teve cólica, ele saiu de maca urrando de dor, ele jogou 120 minutos de uma final na temperatura mais insana e maluca de toda a história. Talvez não precisasse bater o pênalti, talvez, mas ele quis coroar aquela recuperação e aquela grande final, abrindo a série para a sua seleção. Vamos ouvir um pouco do Baresi na grande decisão da Copa do Mundo, frustrante, claro, para ele, que sofre demais por ter ficado com o vice para o Brasil. A gente vai ouvir uns lances do Baresi na final, vamos lá. Sul quale c'è il perfetto anticipo da parte di Baresi che supera la linea centrale del campo. Si propone Baresi, eccolo. Va Baresi, cambia gioco dalla parte opposta, cercando Donadoni. Ancora Maldini, di testa all'indietro, poi Baresi, disturbato da Romario. Baresi. Soluzione centrale, stavolta a favore di Massaro e passa il tiro e Taffarel è pronto. Zorzinho sulla sua ala per l'inserimento di Masigno al centro, chiude Baresi. C'è anche Baresi, palla addirittura per Baresi che al limite dell'area di rigore brasiliana termina giù sul contrasto di un avversario. Ma Baresi è una roccia là dietro. Romario, Baresi. Arriva Masigno, la palla per Bebeto e Baresi, ancora Baresi, stupendamente ferma l'iniziativa degli avversari, dà applausi, nel vero senso della parola, alla prestazione di Baresi. Muito respeitável, toda a produção do meu time de botão está aqui de pé na redação, aplaudindo a partida que o Baresi fez, espetacular, a personalidade de querer bater o pênalti também merece aplauso, é por isso que, enfim, Baresi e Baggio, né, perderem pênalti, não dá para você vilanizar o Baresi, de repente se quem perdesse o pênalti fosse o Albertini ou o Evani, a conversa poderia ser outra, mas, cara, não tenho o que falar sobre o Baresi. E a gente que gosta de jornalismo verdade, né, Paulo Júnior? A gente pediu pro Felipe Portes, que é o moço que faz as nossas ilustrações do meu time de botão, um beijo pro Felipe Portes, a gente pediu para ele tirar o menisco e tentar jogar bola depois de 28 dias. E ele vai fazer um relato pra gente em breve sobre como ele teve que tirar o outro menisco, né? Ao entrar em campo, ele caiu, desmontou tudo. Não tem como, gente. É brincadeira o que o Baresi fez. Quem perdeu o pênalti antes do Baggio foi o Baresi, então, e o Massaro. O Massaro, que solta um merda depois que perde o pênalti. O Taffarel pega, ele vira de costas e fala merda. Dois nomes da velha guarda do Milan, então, né? Baresi e Massaro.
O Milan que saiu da Série B com Baresi e Massaro para dominar o mundo no final dos anos 80, ao longo dos anos 90, esses dois caras eram muito grandes. Se Pagliuca e Zola foram expulsos, Tassotti e Costa Curta estavam suspensos, Baggio e Maldini estavam longe do 100%, Vialli e Mancini assistiam a Copa de suas casas. Se tudo isso ajuda a contar a história da Itália, é verdade que nada tem o mesmo impacto do que perder pênalti na decisão. A Itália já perdera a Copa de 90 dessa forma, a Itália perderia em 98 da mesma forma. Então, cara, a Itália perdeu 3 Copas do Mundo seguidas na disputa em pênalti. É muito dolorosa a forma repetitiva de se perder, e foi isso que aconteceu em 94. Acaba que a gente dá num trio de vilões muito, muito doído, né? Para o futebol italiano, Baresi, Massaro e Baggio. E sobre o time em si, vale a gente registrar que essa linha de zaga monta ali um 4-4-2, às vezes vira um 4-3-3, tem toda essa série, né, de suspensões e lesões, tem toda essa história de esperar pelo Baresi, de jogar com o Maldini na zaga enquanto o Baresi não está recuperado, de trocar as laterais por conta disso, por conta da suspensão do maluco que resolveu estourar um nariz na grande área. E aí é muito interessante, do meio para frente, vale a gente contar um pouco essa dança das posições ali que a Itália viveu, né? Exato, são 7 titularidades só para Baggio, Roberto Baggio e Albertini, que é um cara pouco falado, né? Eu acabei de citar o Albertini como um possível vilão, se perdesse o pênalti, ele é pouco falado, mas, cara, titular nos 7 jogos, só o Baggio e ele. E ele era um cara que preenchia muito espaço, um jogador que chegava bem na frente, jogador leve, né? Jogador que conseguia percorrer ali longos caminhos, jogador resistente, bom jogador. Ao lado do Rob Baggio, Signori começou a Copa, foi 4 vezes titular. Primeira fase inteira, oitava de final, e foi pro banco nas quartas. E depois que foi pro banco, não voltou mais pro time de cima. Massaro, que foi banco na primeira fase, fez ataque com Signori e Baggio no 4-3-3 das oitavas de final, e voltou a ser titular nas quartas, sem o Signori, voltou a ser 4-4-2 com o Massaro. E na semi ele foi substituído, né? O Massaro então foi titular nas oitavas, nas quartas, e caiu no time na semi porque o Casiraghi jogou a semifinal. Na final o Massaro volta a jogar. Inclusive a melhor defesa do Taffarel no jogo foi um chute no Massaro. O Casiraghi, por sua vez, foi titular nas rodadas 2 e 3, também, como a gente disse, na semifinal, e mais nada. Banco nas demais para Casiraghi. O Zola foi sempre reserva, quando veio do banco contra a Nigéria, foi expulso e saiu do time de vez. O Sacchi usou todas as suas peças de ataque. Para a gente ter uma ideia, né, eu acabei de citar todos aqui, quem entrou, quem saiu, quando entrou, quando saiu. O Parreira, na seleção, ele não usou o Ronaldo, não usou o Miller, só usou o Viola na prorrogação da final e só usou o Paulo Sérgio. Acho que o Paulo Sérgio entrou em uma partida, ou 2, contra a Suécia, e talvez em mais uma que eu esteja esquecendo. Para você ver como o Sacchi rodou o time muito mais do que o Parreira. O ataque é um termômetro disso. No meio de campo, Donadoni perdeu a vaga depois da derrota na estreia, mas ele voltaria para o time no mata-mata. É o Berti quem jogou nas rodadas 2 e 3, depois seguiu no time às custas do Dino Baggio, que foi titular a Copa toda, menos ali nas oitavas, e aí o Berti vira reserva, mas retorna para jogar a semi e a final. Antônio Conte é titular um jogo só, nas quartas. O Evani, que bate e faz o gol de pênalti na final, era um raro atleta ali do elenco a não ter entrado um só minuto na Copa, mas entrou na prorrogação da final. Foi o Viola deles, né? O Viola do lado de lá. Que coisa! Guardar o cara e usá-lo na finaleira, também por conta do desgaste, né? Chega a final da Copa, nesse calor, nesse tempo, tinha muita gente quebrada. E assim a gente entende como a Itália tinha uma ideia de um uso mais coletivo, né, de uma ideia tática mais coletiva, mais do que uma escalação titular de fato consolidada, como é o caso da seleção brasileira, né, que depois que engrenou ali com o time que faria a final da Copa, né, depois que o Raí sai do time para a entrada do Mazinho, é difícil você imaginar que ia mudar
mais alguma coisa. E para quem gosta de SofaScore e de estatísticas, Leandro e a mim, o aplicativo fez a revisão de algumas Copas do Mundo. Pagliuca tem a maior nota por esses processos de estatística. É o único jogador da final da Copa com uma nota maior que 9.3 para o Pagliuca. Na linha, os dois jogadores mais notáveis, Zinho, 8.7 e Maldini, 8.6, são, pelos elementos ali, né, pelas medições de bote, de passe certo, coisa e tal, tomada de decisão, são os jogadores com as melhores notas. Pagliuca, Dunga e Maldini. O Evani bateu e fez. O quinto pênalti do Brasil seria do Bebeto, né? Mas onde será que o Viola bateria a sexta cobrança, hein? Onde será que o Viola bateria a sexta cobrança? E como estaria o Viola hoje, né? Se o Viola faz o gol do Tetra, imagina onde ele estaria. O meu time de... E se chega no pênalti do Cafu e o Cafu perde o pênalti, a Itália é tetra? Né? Pois é, a gente ia... Não teria Jardim Irene, Regina Eu Te Amo e tudo mais. O meu time de botão tem o apoio da KTO, KTO.com é o endereço. A gente agradece o apoio da KTO à comunicação independente que a Central 3 pratica e o meu time de botão produz. Aposte só para se divertir, isso é sério. É para se divertir, mas para se divertir você tem que estar de boa. Não faça apostas embriagado, distraído, mal-humorado, nervoso, mal dormido, ansioso. Sentiu que está viciado, pede ajuda. E KTO.com é o endereço. Se for fazer apostas esportivas, a gente sugere que você faça na KTO. Beijo, abraço pro time de lá. E a gente contou a história de quem perde. Quem conta a história dos perdedores, né? Quase nunca a gente conta com o mesmo afeto, com a mesma atenção a história do time que deixou algo a desejar na hora final. Mas essa Itália merece porque, como a gente viu aqui, são vários pontos de contato entre o que essa Itália construiu e o que aquele Brasil construiu. E no fim das contas a gente está falando só sobre uma escolha de canto do Taffarel, que acertou o pênalti do Massaro, e tudo poderia ter sido tão diferente se o Taffarel escolhesse o outro lado. É assim o futebol de ponta, é assim o futebol que não é de ponta, às vezes é só por um detalhe. Esse time da Itália veio a ser tetra mais tarde, mas aí o Brasil já era penta, e o resto é história que a gente conta um dia lá na frente. Valeu, Pauleta? Valeu demais, futebol é muito maluco, o Romário jogou mal a final. E se o Brasil perde nos pênaltis, de que ia ter valido aquele Brasil e Uruguai, a volta do Romário... coisa e tal, seria uma grande frustração o Brasil ter passado em branco numa final de Copa que a bola atravessou a área algumas vezes, né? Que o Brasil poderia ter feito o gol. Mas, na hora de bater, ele acertou, o seu rival do lado de lá não, e deu Brasil, e assim a gente vai lembrando desses jogadores todos, mas foi bom demais passar com um pouco mais de atenção por esse grande time da Itália, né? A gente já tinha falado da final, a gente já falou bastante desse Milan, de vários desses times que a gente citou por essa geração, e tá contado também o lado de lá daquela final de 94. Valeu! A gente termina com Alejandro Baldi, a música Passerà, que foi vencedora do Festival de Sanremo de 1994. Sanremo ou Vinha del Mar, Paulo Júnior? Essa é fácil, né? Del Mar. É, claro, Vinha del Mar. Inclusive você dormiu no condomínio Vinha del Mar, lá em Maceió, quando me visitou. Eu morava no condomínio Vinha del Mar. Veja você que coisa. 1994, então, teve essa sonzeira aqui, dividindo espaço com Eros Ramazzotti nos rádios italianos. E a gente volta daqui 2 semanas para tentar um pouquinho mais da sua atenção, da sua companhia, com mais um tema do meu time de botão. Tchau, tchau! Beijo. Le cose che succedono ogni giorno intorno a noi. Le canzoni basta coglierle, ce n'è una anche per te. Che fai più fatica a vivere e non sorridi mai. Le canzoni sono zingare e rubano poesia. Sono inganni come pillole della
felicità. Le canzoni non guariscono amori e malattie, ma quel piccolo dolore che l'esistere ci dà passerà, passerà. Se un ragazzo e una chitarra sono lì come te in città a guardare questa vita che non va, che ci ammazza di illusioni e con l'età delle canzoni passerà.